Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nosso casamento andava muito morno, quer dizer, mais pro frio, e a cada dia que passava, parecia que esfriava um pouco mais. Não sei, mas a impressão que me dava era de que meu marido tinha perdido o interesse por mim. Eu sei que depois de muitos anos, qualquer relacionamento costuma cair na rotina. Só que, puxa vida, no nosso caso, nem eram tantos anos assim. 9 anos e meio apenas. Para se ter uma ideia, se a gente fizesse amor 3 ou 4 vezes ao mês, era muito. Às vezes, se eu não tomasse a iniciativa, nada acontecia. Ele simplesmente não me procurava mais na cama. E às vezes, mesmo eu tomando a iniciativa, ele dava uma desculpa, virava para o lado e dormia. E no começo era tão diferente. A paixão transbordava pelos nossos poros. Eu sentia tanta falta daquilo que tínhamos no começo, aquela intimidade, aquele desejo, aquela vontade de ficar agarradinho um no outro o tempo todo. Eu ainda amava meu marido, e não era pouco. Só que, repito, a cada dia que passava, parecia que ele ia perdendo mais e mais o interesse por mim. Nunca vou esquecer daquele sábado. Fazia mais de uma semana que não fazíamos amor. E assim que nos deitamos, eu fui para o seu lado, tentando agradá-lo, mas a cada toque ele se encolhia e se afastava mais, assim, para a beirada da cama. Até que pelas tantas, meu Deus, quase me deu uma cotovelada. Sossega, mulher, você quer me derrubar da cama? Não, Paulo. Tô com vontade. Tá tarde, Vanessa. Tô cansado. Amanhã a gente faz. Que amanhã? Vamos fazer agora. Vem cá, vem. Quantas e quantas vezes isso já tinha acontecido? Eu já tinha perdido até a conta. Nesse dia, no entanto, ele teve a capacidade de falar. Escuta, por que você não vai tomar um banho frio lá para ver se apaga esse teu fogo? Tá louco, só pensa nisso. Ele nunca tinha se referido a mim daquele jeito. Percebi que ele se irritou, e é claro, acabou quebrando todo o clima, porque aí até eu perdi a vontade, né? Sabe, não dava para entender o que estava acontecendo. Será que ele não sentia mais nada por mim? Ou então, será que estava passando por algum problema e não tinha me contado? Tanta coisa passou pela minha cabeça, inclusive que ele pudesse ter arranjado uma outra na rua. Até nisso eu pensei. Nesse dia, por exemplo, quando ele me rejeitou, eu cheguei a chorar. Foi um choro contido, mesmo assim, só eu sei como que eu me senti. Comecei a imaginar que ele estivesse me rejeitando porque tinha arranjado outra. E só de pensar nisso, começou a me dar um aperto assim no peito, uma vontade de chorar que eu não consegui resistir. Ele nem deve ter notado que eu estava chorando, porque se virou para o lado e ficou ali impassível. Olha, eu pensei tanto, refleti tanto. Fiquei procurando razões para o nosso casamento ter chegado àquele ponto. Cheguei a pedir a Deus, em pensamento, que fizesse a gente voltar a ser aquele casal de alguns anos atrás. Até que tempos depois, uma outra noite, a gente na mesma situação, eu resolvi ter uma conversa séria com ele. Entre uma coisa e outra, perguntei: o que está acontecendo com você, Paulo? Comigo? Está acontecendo com nada, por quê? Você não me ama mais? Ai, Vanessa, que conversinha de adolescente, hein? Por que isso agora? Pô, olha só a hora. Paga essa luz aí, vamos dormir.
Não quero dormir. Quero que você converse comigo. Eu quero que você me diga. Está acontecendo alguma coisa que você não quer me contar? Vanessa, quer saber? Melhor a gente dormir, viu? Essa tua conversa tem nada a ver. Como que não tem, Paulo? Tem tudo a ver. Você tem outra, é isso? Outra? Ai, meu Deus, mas era só que me faltava. De onde que você tirou isso? Você só pode ter outra, Paulo. Você deve, sei lá, você deve estar gastando as suas energias com ela. Por isso que nunca tem vontade de fazer amor comigo. Ele riu. Ele achou graça. Depois ainda olhou para mim e me chamou de paranoica. Só que quando perguntei, sabe, o que estava acontecendo pela milésima vez, ele ficou quieto. Não falou mais nada. Não sei explicar. Mas depois dessa nossa conversa, passei a acreditar ainda mais que ele tivesse mesmo arranjado uma outra mulher. Não tinha outra explicação. Apesar de tudo, procurei fazer a minha parte para tentar reacender aquela chama do passado. Comprei um monte de lingeries, assim, bem provocantes. Pelo menos não é isso que as pessoas falam. Que a gente tem que dar uma apimentada. Até camisola de renda, sabe? Tudo isso eu comprei com a intenção de despertar nele o desejo por mim, de novo. Só que ele nem reparou. Interesse zero. Fiquei desfilando na frente dele com aquela camisola nova e ele nem tchum. Não fiz nenhum comentário, não demonstrou nenhum tipo de interesse. Mesmo assim, depois eu voltei a procurá-lo na cama. Mas como já tinha virado costume, ele simplesmente disse que não estava com vontade. E mais uma vez me mandou dormir. Nessa noite, eu acabei colocando o roupão e fui lá para a sala assistir televisão. Antes fui ao quarto, dei um beijo na nossa filha, no nosso filho, depois fui ver TV. Acabei até pegando um sono, ali mesmo, no sofá. Dali algumas semanas, um domingo, lembro que eu e as crianças fomos almoçar na casa da minha mãe. Minha mãe morava perto, 4 quadras de distância, e quase sempre, final de semana, a gente ia almoçar com ela. Quando eu digo a gente, estou falando eu e as crianças, porque o Paulo preferia ficar ali em casa mesmo. Ele não gostava muito de ir lá na casa da minha mãe. Nesse domingo, resolvi buscar um maço de cheiro verde na horta que tínhamos nos fundos do quintal, porque a minha mãe pediu, da última vez que eu tinha estado ali. Como a gente morava perto, em vez de ir ao mercado, achei melhor ir buscar em casa. Lembro que cheguei e nem entrei. Simplesmente fui lá para os fundos do quintal, na parte em que ficava a horta. Naturalmente que meu marido devia estar ali. Ele costumava dar um pulinho no bar naquele horário, mas como seu carro estava ali parado na garagem, concluí que ele não tinha chegado ainda. Na verdade, não tinha nem saído. Pelo menos eu não tinha visto. O detalhe foi que ao passar pela janela do nosso quarto, escutei aquele som vindo lá de dentro. Sabe, de repente, passando ali, distraída, aquele som, aqueles ruídos assim, sabe? Ué, o que é isso? Cheguei a ficar até me assustada, porque eram aqueles ruídos característicos de um casal fazendo sexo. Ué, o que está acontecendo aqui? Aliás, os gemidos da mulher chegavam a ser até meio escandalosos. Olha, eu gelei naquela hora. Será que o Paulo tinha sido capaz de recolher uma mulher para dentro da minha casa? Esperou eu sair com as crianças. Sabe, o único pensamento que me passou pela cabeça foi aquele: eu mato esse infeliz, eu mato. Meu corpo todo nessas alturas já estava tremendo.
Tanto que, em vez de ir para a horta colher o cheiro verde, voltei e entrei pela porta, procurando não fazer barulho, porque a minha intenção era naturalmente pegar os dois. Eu tremia. Minhas pernas estavam tão trêmulas que, sinceramente, não sei como estava conseguindo me manter em pé. Assim que fui me aproximando do quarto, aqueles ruídos se tornaram mais intensos. Lembro que cheguei diante da porta e, sabe, já sem força para dar mais um passo. Tanto que quando levei a mão ao trinco, pensei que não fosse ter força sequer para abrir aquela bendita porta. Girei o trinco e quando finalmente escancarei a porta, me deparei com a cena mais inacreditável do mundo. Cheguei a me espantar. Juro. Pensei que fosse encontrar meu marido com outra mulher transando ali na nossa cama. Até por conta dos barulhos que tinha escutado. Aqueles gemidos de mulher. Só que por meu espanto não tinha mulher nenhuma ali. Apenas o Paulo estava no nosso quarto. Sentado na frente do computador, o notebook ligado e ele assistindo um vídeo pornográfico. E o detalhe, que me deixou completamente embasbacado, estava nu da cintura para baixo. A bermuda que usava arriada até os pés, fazendo uma coisa que eu não vou nem mencionar aqui, porque tenho certeza que todo mundo já imaginou. Só me lembro de ter falado aquilo. Paulo, o que você está fazendo? Ele levou um susto tão grande que chegou a dar um pulo da cadeira. Não sabia o que fazer primeiro. Se erguia a bermuda ou se desligava aquela porcaria de vídeo. Talvez essa não seja a pior coisa do mundo. Eu sei que, para alguns, é algo até normal. Mas eu confesso que não imaginava que meu marido fizesse aquele tipo de arte. Aproveitava que estava sozinho em casa para praticar aquele tipo de obsessão. Ele ficou sem saber onde enfiar a cara. Não tinha coragem nem de me olhar nos olhos. Enquanto eu fiquei olhando para a cara dele, à espera de uma palavra, Porque eu cobrei. Eu perguntei o que ele estava fazendo. E ele ficou disfarçando, olhando para o chão. Diante do seu silêncio, eu perguntei: então é por isso que você vira pro lado, né? Quando eu tento te fazer um carinho na hora de dormir, Paulo? É por isso aqui que você me troca? Ele nem respondeu. Eu insisti. Olha, eu não acredito que você prefira se satisfazer olhando essas porcarias de vídeo do que fazer amor comigo, Paulo. Eu achando que você tinha outra mulher na rua. Foi só então que ele se manifestou. Eu nunca traí você com ninguém, Vanessa. Não tenho tua mulher na rua, coisa nenhuma. Pode ser, mas nada mesma. Sabe o que você faz? É coisa de criança. Eu ainda não estou acreditando, Paulo. Desde quando que você anda fazendo isso? Eu falei tanta coisa, inclusive que ele não tinha vergonha na cara, que aquilo que ele fazia era coisa de moleque. E ainda acrescentei: como que você acha que eu me sinto, Paulo? Sou tua mulher. Se você não tivesse uma mulher, tudo bem. Mas me deixar de lado, me fazer passar vontade para se satisfazer sozinho com vídeo pornográfico, você não tem vergonha nessa tua cara, não? Falei tanto, mas tanto. Olha, não sei se estaria tão ofendida se eu tivesse encontrado com outra mulher de carne e osso.
Aproveitei para descarregar tudo que andava atravessado na minha garganta. Posso até ter exagerado um pouco, porque sabia de tanta coisa. Depravado, sabe, tarado, pelas tantas. Não sei o que deu nele, mas ele me encarou. Ficou me olhando de um jeito tão esquisito. E para minha surpresa falou aquilo. Tudo bem, Vanessa. Mas eu posso ser tudo isso que você falou. Tudo bem. Depravado, tarado. Mas a culpa não é minha não, viu? A culpa é tua. Como é que é? A culpa é minha? Você ficou louco? O que eu fiz para você falar isso? Não é o que você fez. É o que você não faz. Você não se cuida. Olha, eu não queria falar disso, viu? Mas é que você tocou no assunto, falou tanta coisa de mim, né? Que eu sou tarado, que eu sou depravado, não sei mais. Desde que engravidou de novo, Vanessa, você só tá engordando. Olha pra você. Você não parece nada com aquela mulher que eu conhecia. Você tá me chamando de gorda. Ele só fez um gesto, dando a entender que sim, que era isso mesmo. E depois, ainda acrescentou. Eu gosto de você, mas perdi o tesão. Entende? Não tenho vontade. O que você quer que eu faça? Sabe, ele não precisava ter dito todas aquelas coisas. Aliás, não parou por aí. Falou mais do meu corpo, do meu descuido. Aliás, chegou a usar palavras que ele não precisava ter sido tão insensível. Porque aquilo, eu acho que me magoou mais do que tê-lo encontrado ali, com a bermuda arriada, fazendo papel de moleque, de menino. Ele quis se justificar pelo fato de eu tê-lo encontrado no flagra ali, assistindo vídeo pornográfico. E falou que tinha perdido o interesse por mim, por minha culpa, porque eu não me cuidava. Porque eu tinha engordado demais depois da gravidez. Meu Deus, como pode? Juro. Desconheci esse homem naquela hora. O homem que eu vi ali diante de mim, me falando aquelas coisas, não parecia o mesmo homem com quem eu tinha me casado. Parecia um estranho. Um homem frio e cruel, completamente desconhecido para mim. Cheguei a chorar diante de tanta coisa insensível que ele me falou. Me senti um nada, um lixo de mulher. Juro, preferia 1000 vezes ter encontrado com outra mulher ali na nossa cama do que ter escutado as coisas que ele me falou. Aquilo acabou com a minha autoestima. Se é que eu tinha alguma ainda. Não sei como consegui voltar lá para casa da minha mãe. Depois de ser humilhada, de chorar, o deixei ali sozinho no quarto. Fui lá na horta, peguei o cheiro verde e voltei para casa da minha mãe, completamente abalado. Todo mundo naturalmente percebeu que eu não estava bem. Até porque eu não parava de tremer. Perguntaram o que tinha acontecido, só que eu jamais seria capaz de repetir aquilo que meu marido tinha dito. Passei o dia remoendo aquelas palavras. Depois voltei para casa com as crianças. E a gente nem se olhou mais na cara. Inclusive, nem dormi ali no nosso quarto. Acabei me ajeitando no quartinho com as crianças. E foi outra noite que passei claro. Aquelas coisas martelando a minha cabeça. E ficamos assim a semana toda. Não conversávamos, não nos olhávamos. Eu dormia no quarto das crianças. Até que no sábado voltamos finalmente a conversar. Foi outra conversa difícil. Acho que ele reconheceu que tinha pegado pesado e acabou falando, sabe, com aquela cara de me perdoe pelas coisas que eu falei, viu, Vanessa? Eu sei que eu não devia ter dito aquilo. É que, sei lá, no calor do momento, a gente fala coisas que... Tá tudo bem, Paulo. Eu entendo. Só que a gente não vai poder viver desse modo.
Me diga o que você está pensando em fazer. Eu vou procurar um canto para mim. Fica tranquilo. Só preciso que você me dê mais uns dias. Sabe, por mais que eu amasse e soubesse que iria sofrer muito com a nossa separação, eu não tive coragem. Será que foi coragem que eu não tive? Mas eu não consegui pensar que ele desistisse daquela ideia de ir embora. Não consegui pedir para ele, não, fica, vamos pensar melhor, vamos conversar melhor. Sabe por quê? Porque eu sabia que não tinha outra saída. Depois de tudo aquilo que ele tinha me falado, mesmo pedindo desculpa depois, dizendo que estava com a cabeça quente, não sei mais o quê, eu acho que nunca mais conseguiria ficar nua na sua frente. E sabe, tinha mais a mágoa, né? A mágoa. Tem coisa que você não diz para uma mulher. Tem coisa que você deve morrer, mas não dizer para uma mulher. Na verdade, deve haver coisas que uma mulher também não deve dizer para um homem. Porque há coisas na vida que doem demais, que deixam uma ferida muito grande. E que não pode, sabe, não dá. A pessoa, por mais que queira relevar, deixar para lá, esquecer, tenho certeza de que os anos vão passar e eu nunca mais vou esquecer daquela conversa. Ele dizendo que eu estava gorda, desleixada, que depois da minha última gravidez não tinha mais me cuidado. De que maneira que eu iria me sentir nua na frente do meu marido? Imaginando o que ele estava pensando em mim, olhando para o meu corpo. Por isso é que, apesar de amá-lo e de saber que ele sofreu muito com a separação, eu tinha consciência de que não havia outra saída. Depois de tudo que ele me disse, sofrendo ou não, fui obrigado a ficar calado, baixar os olhos e deixar que ele fosse embora. Mesmo ainda amando esse homem, mesmo ele sendo e continuando a ser até hoje, talvez para sempre, o homem que eu julguei um dia iria ser o meu companheiro eterno, meu marido até meu último suspiro.